caríssimos irmãos, eu sou o Leandro Cajado e você está no canal Ascese Catequese. Muito bom ter você por aqui. Hoje nós vamos responder uma pergunta que veio de modo genérico. Digo de modo genérico porque a pessoa só falou assim, olha, sou católico, eu não tenho problemas, mas às vezes eu mesmo me pergunto, para que as imagens afinal de contas? Bom, eu imagino que você queria saber o que é imagem sacra. Para que imagem sacra? Mas isto me dá a oportunidade de responder de um modo mais abrangente essa questão. Se você quiser a resposta completa sobre imagem sacra, está no número 1159 ao 1162 do Catecismo da Igreja. Nós vamos ler, mas eu quero pegar esse geral. Veja, imagem tem uma função de percepção das nossas pessoas. Nós nos comunicamos e a gente vê. Então, é o uso da nossa visão, da nossa percepção. E é muito natural que nas coisas, em geral, a gente faça analogias. Quando você pega os povos antigos, antes da revelação, todos os fenômenos naturais provocavam neles uma analogia à divindade. Fosse um furacão, fosse a chuva, fosse o mar, fosse o fogo, se via nisso o poder, o domínio das coisas que Deus tinha e que controlava. Por isso que eles faziam as ofertas a Deus para que eles pudessem, navegar, e o mar estava muito bravio. Não só naqueles primeiros povos monoteístas, mas depois os politeístas também partem do mesmo princípio. E sempre se usou estas imagens, e sempre se deu uma forma. Então, quando você pega, indo ainda nos povos pagãos, você vê, por exemplo, quando fazem a imagem do Poseidon, ele é bravo, essas expressões dele são bravas. Por quê? Porque o mar Egeu é muito pesado. Então, você tem estas alegorias, essas analogias que são feitas. Isto considerando para os povos pagãos. Quando a gente vai para a igreja, a coisa muda de figura. Já o judaísmo usava imagens. Você vê descrições, tanto em Noé, você vê descrição no Templo de Salomão, você vê descrição de imagem, não só na Arca ou no Templo de Salomão, mas você vê, por exemplo, nos templos, as descrições que são mencionadas, você vê na Arca da Aliança, que tem os 2 anjos. Então, em todas essas partes você tem essa utilização das imagens. Tem uma descrição bíblica também em Números, capítulo 21, que vai falar da serpente de bronze, capítulo 21, do 4 ao 8. Faze para ti uma serpente ardente e mete-a sobre um poste. Todo que for mordido, olhando para ela, será salvo. Veja, não só mandou fazer uma imagem, como era a partir desta imagem que Deus ia utilizar-se para curar o povo. Deus cura como quiser, Deus faz a obra onde Ele quiser. E tem aí uma função pedagógica. Por quê? Porque isto trabalha a imagem, a nossa imaginação. Trabalha a nossa imaginação, trabalha o nosso entendimento. Então, ela tem uma função de orientação, ela tem uma função de comunicação, ela tem uma função de trabalhar o imaginário. E veja, isso é tão claro para nós que muito provavelmente você está me vendo aqui, mas eu já gravei. Esse vídeo já foi gravado, você está assistindo a gravação do vídeo. E isso não acontece só comigo. Quando você assiste vídeos em outras plataformas, em redes sociais ou até na televisão, muitas vezes é gravado. Não, esse está acontecendo ao vivo. Ainda assim você tem um intervalo entre a imagem que está sendo filmada naquele momento e o tempo para chegar na sua casa, que às vezes muita gente que assiste futebol percebe que alguém já gritou gol e você ainda não viu o gol sair, Então acontece muito disso. É sempre para essa instrução. E isso não é só os católicos, quem usa a própria imagem, católico, evangélico, protestante, e quem mais utilizar para comunicar alguma coisa. Então,
as imagens utilizam, elas comunicam, elas ensinam, elas instruem, elas têm esta função. Veja, e também para as imagens sacras também possuem essa função de orientação e comunicação. Aí o catecismo vai falar do ícone. Talvez a grande dificuldade do pessoal é que as imagens sacras não são ídolos, não são Deus. Mas algumas são de Jesus. Mas mesmo elas são para nos aproximar de Deus. E não vem dizer que isso não ajuda? Porque, meu amigo, você usa a Bíblia. E a Bíblia não é Deus. Mas é a palavra de Deus. Então, mas para ser a palavra de Deus, ela precisou que homens, várias pessoas conduzidas pelo Espírito Santo escrevessem. Então, veja, as palavras, aquilo que está na Sagrada Escritura são palavras. As palavras são símbolos, certo? Que estes símbolos identificam a sua representação real. Você deu um nome para as coisas. Você deu um símbolo, o signo dela. Elas possuem significado, quer dizer, quando você as lê, elas têm um significado do que quer dizer. Pode ser do nome, pode ser do fato, pode estar ali contando. Mas existe o fato real que aconteceu historicamente e que está sendo narrado na Sagrada Escritura. Então, quer dizer, você tem o símbolo, você tem a referência e você tem o referente real, o fato real. O signo, o significado e o referente. Quando você tem essas três coisas, você precisa ter as letras. As letras vão dar aí a junção das que vão formar as palavras e que elas têm um significado e que terão um referente. Assim sendo, a Bíblia nada mais é do que a imagem da boca de Deus. Então, ela também é uma imagem. Não adianta dizer que não. É próprio que ela é uma imagem. Dou-lhes um outro exemplo antes de pegar aqui o catecismo. Eu tenho essa camisa aqui, ó, que eles colocam. Essa aqui é do movimento da transfiguração, essa camisa. Então aqui, ó, veja, isso aqui é um ícone, costuma ser mais utilizado, mais do que as nossas imagens ocidentais que a gente tem nas nossas igrejas, que também comunicam, que também tem símbolo, tá? Por exemplo, você vê lírio, Por que alguns que nem viram o menino Jesus estão com o menino Jesus no colo? Você já parou para ver isso? Você já entendeu por que tem o lírio? Você já entendeu por que usa a roupa de uma cor e não de outra? Então, tudo isso tem significado, assim como nos ícones. Os ícones são orientais e aqui, ó, veja que cada um vai ter uma cor específica. Isto vai dizer uma passagem da Bíblia, no caso aqui é João 19, 25 a 27, tá? Apesar de que eles colocaram essa aqui de Isaías, mas aqui está referenciado, por suas chagas fomos curados. Ainda assim, isso aqui referencia, isso aqui prefigura. É uma pré-figura, uma pré-imagem. O Antigo Testamento faz muito disso, de criar uma pré-figura do Novo, onde tudo se completa em Jesus. Então, os próprios profetas que existiram, que são reais, que lá fizeram os fatos que pregaram, eles também acabam sendo imagens preparatórias para aquele que é, para Jesus. Então é importante que você tenha essa visão mais esclarecida da coisa. Não fique só num detalhezinho. É idolatria? Não é idolatria. Não é idolatria. E veja a quantidade de coisa que a gente está ensinando aqui, mostrando que as pessoas aprendem. Não tem, até pela forma de conhecimento, não tem gente que aprende mais ouvindo, o outro aprende mais assistindo. E ele precisa disso, de som e imagem. Então, essas duas coisas são importantes, até para o conhecimento diário. Mas aqui no catecismo, veja, primeiro o catecismo vai mencionar aquilo que a própria Sagrada Escritura fala, que Jesus é a imagem do Deus invisível. E depois dele, ficou mais permitido ainda que essas imagens pudessem ser feitas, Porque Deus não tinha nem corpo nem aparência. Agora, quem o vê o Pai. Ele é a imagem do Deus invisível.
Então, isso é importante, né? A iconografia transcreve pela imagem a mensagem evangélica que a Sagrada Escritura transmite pela palavra. Palavra, né? A Bíblia é a imagem da boca de Deus, sim, senhor. Imagem e palavra iluminam-se mutuamente. Para proferir sucintamente nossa profissão de fé, conservamos todas as tradições da igreja, escritas e não escritas. Sempre bom lembrar que a igreja não começou escrevendo, a igreja começou testemunhando, falando de Jesus, não escrevendo. Depois de cerca de pouco mais de 20 anos, aí as escrituras começam a ser colocadas no papel. E mais ainda, até para a definição da Sagrada Escritura, precisou que a própria igreja dissesse que era sagrado. Então tem tudo isso, né? Escritas e não escritas que nos têm sido transmitidas sem alteração. Uma delas é a representação pictórica das imagens, que concorda com a pregação da história evangélica, crendo que de verdade, e não na aparência, o Verbo de Deus se fez homem, que é também útil e proveitoso, pois as coisas se iluminam mutuamente e tem, sem dúvida, um significado recíproco. O Concílio de Nicéia vai dizer o seguinte: na trilha da doutrina divinamente inspirada de nossos santos padres e da tradição da Igreja Católica, que sabemos ser a tradição do Espírito Santo que habita nela, definimos com toda certeza e acerto que as veneráveis e santas imagens, bem como as representações da cruz preciosa e vivificante, sejam elas pintadas de mosaico ou de qualquer outra matéria apropriada, devem ser colocadas nas santas igrejas de Deus sobre os utensílios e as vestes sacras, sobre as paredes, em quadros, nas casas, nos caminhos, tanto na imagem de nosso Senhor, Deus e Salvador, Jesus Cristo, como a de Nossa Senhora, a Puríssima e Santíssima Mãe de Deus, dos santos anjos e de todos os santos e todos os justos. O mais interessante, existem imagens, você encontra na internet com facilidade, imagens feitas pelo povão no século I. Então, para quê? Para tudo isso. Para orientar, para você rezar. Ai, mas as pessoas ainda se ajoelham. Não, meu filho, fique tranquilo. Ajoelhar não é adoração. Adoração depende da intenção do coração, né? A própria Sagrada Escritura tem passagem de gente se ajoelhando diante de rei, né? E não estava adorando o rei como um deus. Então, você pegar e simplesmente por conta de uma postura é bobagem, né? Uma outra coisa, aí eu acho meio desrespeitoso. Eu vi recentemente um rapazinho, um católico, falando que as pessoas antigas beijavam o pé do santo e que não faz mais isso. Olha, meu filho, desculpa, você está querendo imitar protestante, você está querendo passar pano. Então, cuidado aí com seus comentários sobre as pessoas que têm mais tempo, porque muito provavelmente elas são mais católicas do que você, eu não tenho dúvida disso, tá? Então, cuidado aí com o seu desrespeito às pessoas mais velhas, né? Porque ele mencionava avó, bisavó, sei lá, né? E cuidado. Falta muitas vezes o que eu vejo em alguns católicos aí mais jovens, dito muito assim, que eles acham que eles precisam ser muito ecumênicos, muito respeitosos com os outros. Aí, para ser respeitoso com os outros, ele é desrespeitoso com os católicos, né? Do tipo assim, não, mas aquelas pessoas realmente eram muito evoluídas, nós somos mais evoluídos. Aí, o que é a evolução dele? É ele ser um protestante com roupinha de católico. Isso aí não existe, tá bom? O importante é você ser um bom católico, né? Você não vai chegar e também ficar arrumando treta aí com todo mundo que não é católico. Mas não acho que é uma boa você ser mal educado com os católicos, né? A gente não ajuda. Aí diz que tem diálogo fora, mas não consegue ter um bom diálogo. Ou desfaz das pessoas que são católicas há muito mais tempo do que você, né? Vamos pensar nisso. A todos vocês, que Deus os guarde.